Olá, eu sou o professor Felipe Ansalone e nessa nossa 11ª consulta-aula vamos conversar sobre um assunto que ainda gera muita dúvida. Como verificar o contrato social do MEI? Peraí, na verdade o MEI tem contrato social ou não tem? Como é que isso aparece na hora da licitação? E o que essa sigla significa? CCMEI. Vamos descobrir isso e outras informações a mais importantes para fins de licitação. Você quer saber mais sobre esse assunto? Vem conosco para acompanhar essa consulta-aula. Começando então, vamos conhecer o conceito de microempreendedor individual, MEI, que é previsto no artigo 18A da Lei Complementar 123 de 2006, também conhecida como Estatuto das Micro e Pequenas Empresas. Diz lá o artigo 18A. O microempreendedor individual poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da sua receita bruta, por ele oferida no mês, na forma prevista nesse artigo. Então isso é o que diz a cabeça, o artigo 18A, o caput do artigo 18A. O mais importante do conceito está no seu parágrafo 1º, que diz: para os efeitos desta lei, considera-se MEI o empresário individual a que se refere-se o artigo 966 do Código Civil. Então o MEI é uma das categorias do empresário individual que a legislação Código Civil permite. Mas o MEI tem algumas características peculiares em relação às outras formas de empresário individual do 966. Diz o artigo 18A, parágrafo 1º, que o MEI terá, voltando aqui, receita bruta no ano calendário anterior de até R$60 mil. Então a receita do MEI ela não poderá ultrapassar as R$60 mil. Então, esse é o teto do faturamento, o ano do MEI, um fator que a própria lei define. E o MEI, necessariamente, ele deverá ser optante pelo regime tributário do Simples Nacional. Outras formas de empresário individual, como a EIRELI, por exemplo, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ela pode ser do lucro presumido, ela pode ser do lucro real. O MEI não. Se o cara é MEI, ele tem um teto de faturamento que é 60 mil e ele obrigatoriamente terá de ser optante pelo Simples Nacional, ok? Visto então o conceito o conceito legal do que é o microempreendedor individual. Agora, avaliando os documentos de constituição o documento no singular de constituição do MEI, vamos conhecer o tal do CCMEI. O que é isso? É a sigla utilizada para Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. Nó, Felipe, mas que nome estranho, da onde veio isso? Onde eu consulto isso? Onde que isso está disponível? Nesse site aqui, ó, www.portaldoempreendedor.gov.br. Então, informação importante para vocês. Senhores, o MEI, ele não possui contrato social. Ele não possui estatuto social. Ele não possui ata de designação de uma diretoria, ele não possui sócios, ele é uma empresa individual, ok? E esse contrato social, entre aspas, do MEI, ele é eletrônico e o que substitui o contrato social, e a terminologia mais adequada que a gente deve utilizar é o ato constitutivo do MEI, é o CCMEI, ok? Que volto a dizer, pode ser gratuitamente consultado nesse endereço aqui, portaldoempreendedor.gov.br. O que vem, quais as informações que aparecem aqui no CCMEI? A gente trouxe um exemplo aqui para vocês verem aqui, tá? Eu tenho um campo de identificação lá no início que a gente
omitir os dados aqui para preservar os dados do nosso exemplo aqui. Onde vai aparecer lá o nome empresarial, a razão social do MEI, vai aparecer o nome do empresário. Então, às vezes, eu tenho uma empresa que chama lá Vilela Comunicação Limitada, mas o nome do empresário é Douglas Vilela, ok? Então é diferente a razão social, o nome empresarial do nome do empresário. E ainda nesse campo de identificação vai vir o número da identidade do Douglas Vilela, ok? O número do CPF dele, o órgão emissor, a unidade do estado emissora e o CPF do Douglas, que é diferente do CNPJ da Vilela Comunicação. Deu para entender? Tá? Então, aí é que começa a aparecer a separação entre os dados da pessoa física e no caso Douglas Vilela, e os dados da pessoa jurídica Vilela Comunicação. Por exemplo, aí para a gente poder identificar, tá? E ainda nas informações aqui do CCMEI, chamar a atenção aqui, ó, por exemplo, o campo de atividades, vem escrito aqui, ó. Essas atividades são aquelas que vão estar discriminadas no cartãozinho do CNPJ, de acordo com os códigos do CNAE daquela empresa. Então, por exemplo, essa empresa aqui do nosso exemplo, né, a atividade principal dela é comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, ok? Então, e as outras atividades secundárias aqui, ó, comércio varejistas de discos, CDs, DVDs e fitas, comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, tá? Então essas são algumas informações aqui que constam do CCMEI, volto a dizer, fazendo substituição ao contrato social. Então esse é o documento que funciona como ato constitutivo aqui dessa categoria tão importante, cada dia mais presente nas nossas licitações. E Felipe, tudo bem, agora já aprendi o que é o CCMEI, já aprendi o conceito de MEI e como é que isso aparece no dia da licitação lá para eu poder me dar bem, para eu poder processar a licitação da forma regular, para que eu, licitante, eu que sou microempreendedor individual, também possa participar de forma correta. Aí a gente trouxe alguns editais aqui para vocês que já estão contemplando isso. Por exemplo, esse edital aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele veio de Santa Catarina, pregão presencial 40 de 2014, do município de Campo Herê, ok? Que ele tem uma previsão específica aí para o caso do MEI. Essa previsão está lá na cláusula 3 das condições de participação. Vejam, senhores, que curioso. Essa licitação, ela foi um processo exclusivo para micro ou pequenas empresas, uma vez que o seu valor não ultrapassou R$80 mil, ok? Então foi um processo exclusivo para o MEI, para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Isso apareceu aqui na cláusula 3.1 do edital. Poderão participar desse processo licitatório todas as pessoas jurídicas enquadradas como ME, EPP ou MEI, nos termos da Lei Complementar 147 de 2014, que fala dessa exclusividade das licitações. A gente, inclusive, já tratou sobre esse tema em outras das nossas consultaulas que vocês podem acessar aí. E a cláusula 3.2. A condição de enquadramento como microempresa, ME, e empresa de pequeno porte deverá obrigatoriamente ser comprovada no ato do credenciamento através de certidão atualizada de enquadramento no Estatuto Nacional de Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial, expedida com data não superior a 30 dias. E, especificamente para o caso do MEI,
aqui é que o edital é mais feliz, que vale a pena a gente utilizar como benchmark. No caso do MEI, ele coloca a seguinte cláusula: a empresa enquadrada como MEI deverá apresentar o CCMEI, que a gente já viu, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, expedido com data não superior a 30 dias. Então, aqui foi bem o edital. Para comprovar a condição de micro e pequena empresa, no momento do credenciamento, eu apresento meu CCMEI lá para usufruir dos benefícios que essa lei garante. Muito bom aqui esse tópico do edital, tá? E um outro ponto também desse mesmo edital, que aí o edital poderia ter evoluído um pouquinho mais para tirar a nota 10, mas você que está acompanhando essa nossa consulta-aula, depois que ver isso, você vai modificar o seu edital, aí você vai tirar a nota 10. Na parte lá que trata da habilitação, no item 6.1a, que fala do ato constitutivo, ela fala do ato constitutivo das empresas que vão participar dessa licitação. Então, o ato constitutivo, estatuto social ou contrato social e sua última alteração. Para que essa cláusula do edital ela ficasse perfeita, qual que era a adaptação que o pregoeiro deveria ter feito aqui quando da elaboração do instrumento convocatório? Prever que, no caso do microempreendedor individual, em substituição ao contrato social, ao estatuto social, o MEI deveria ou poderia apresentar o seu CCMEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual. Como a gente viu, é um instrumento equivalente, é um documento equivalente aí, no caso específico do MEI, ok? Esse edital, então, ele é bem interessante, já contempla aí as atualizações. Mas eu trouxe aqui também, para ilustrar um pouco mais a nossa aula, uma legislação específica, um decreto municipal 56.475 de 2015 da Prefeitura de São Paulo, para ver como um órgão de um porte um pouco maior, né, também já está trabalhando bem esse tipo de situação. Nesse decreto da Prefeitura de São Paulo, lá no seu artigo 3º, né, no parágrafo 5º, ele também fala da possibilidade da utilização do CCMEI aí, tá? Então, no artigo 3º, caput, ele fala: a fruição dos benefícios previstos nesse decreto em certames municipais fica condicionada à comprovação prévia pelo licitante do seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar 123. E no parágrafo 5º vem a regra específica para o MEI, que diz o seguinte: no caso do microempreendedor individual, a declaração da condição de que trata o parágrafo 3º do artigo 1 desse decreto poderá ser substituída pelo certificado da condição de microempreendedor individual, CCMEI, emitido pelo portal do empreendedor. Então vejam, esse decreto da Prefeitura de São Paulo, ele já contempla essa substituição de documentação que a gente explicou para vocês aqui. É uma prática que você pode levar para o seu edital para poder atualizá-lo, para torná-lo ainda mais certinho, ainda mais correto e contemplar aí essa especificidade do MEI, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa 11ª consulta aula, onde a gente aprendeu aqui hoje que o MEI ele não possui contrato social, ato constitutivo, a legislação o trata de forma diferente, trazendo para ele a figura do CCMEI, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, mas que para fins de licitação, seja para substituir o ato constitutivo, seja para que ele comprove a condição de microempresa, empresa de pequeno porte e possa usufruir dos benefícios da Lei 123 de 2006 e 2014, basta que ele apresente esse documento, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa consulta aula. Se quiser assistir as demais, siga o nosso canal lá no YouTube, Professor Felipe Ansalone. Siga também a nossa página no Facebook, Professor Felipe Ansalone aí. Nosso site também, www.felipeansalone.com.br.
assista as outras consulta-aulas aí e compartilhe com os amigos. Então, até a próxima. Um abraço.